Olá, bem-vindos a mais um podcast Criando Laços, um podcast da SAF-PIPR. Trouxemos para esse mês o tema bem interessante, modéstia e identidade no mundo digital. Nós nos colocamos aqui como pecadoras, necessitadas do perdão de Deus todos os dias. E é um tema que a gente traz com muita... embaixo de Deus mesmo, do perdão de Deus para as nossas vidas, porque a gente não está aqui para julgar, para apontar dedo para ninguém. Então, tá eu e Anne, junto com duas queridas nossas. Então, Raquel e Mari, muito bem-vindas. Obrigada. A gente pensou com muito carinho em quem nós traríamos. Escolhemos duas lindas, duas queridas nossas. Para começar, eu queria que a gente já falasse o que vem à nossa mente. Porque quando a gente fala modéstia, vem tanta coisa na mente, é um assunto tão grande. E como a gente vai trazer também o mundo digital, Isso. Então fica mais abrangente ainda. E a nossa vida, a gente sempre fala isso nos podcasts, a gente não setoriza, né? A gente não tem um mundo que a gente vive dentro da igreja e um mundo que a gente vive fora da igreja. Então, modéstia é em todas as áreas da nossa cristã, vida. Né? Como a vida cristã. Não existe eu sou crente dentro da igreja e fora eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim. É a mesma coisa a questão da modéstia, né? No nosso dia a dia e também nas redes sociais. Eu acho que, em geral, as pessoas associam muito, principalmente a modéstia feminina, a roupa, a você ser graciosa e falar baixo e tal. E a gente esquece que, é como a gente tá falando, são todas as áreas da nossa vida, né? É o falar, é o pensar, é como a gente se porta, é o nosso coração, né? É a intenção de como a gente faz. Porque tudo gira em torno da intenção, das motivações do nosso coração, na verdade, né? Exatamente. Porque a modéstia, então, não é um apagamento, né? Assim, a gente não está se apagando como mulher. A gente é testemunho. É testemunho. É testemunho. Então, vamos conversar um pouquinho como isso pode... Esse testemunho no nosso dia a dia. Começa com você, Anne. Como a gente fez anotações, não foi? Anotações, a gente fez muitas anotações, muitas. Mas a gente vai conversar sobre algumas das nossas anotações. Então, uma das anotações foi para a gente vestir com propósito. Isso. Porque, na verdade, a vida da mulher cristã, tudo que é do cristão, tudo tem que ser feito com propósito, né? E visando sempre o quê? A glória de Deus, que foi para isso que nós fomos criados, né? Então, a gente sempre tem que colocar em primeiro lugar isso. Sempre pensar, por que eu estou vestindo essa roupa? Ou, por que eu vou falar isso para aquela pessoa? Ou, por que eu vou postar isso? Isso vai glorificar o nome de Deus? Isso vai dar testemunho? Isso vai fazer com que as pessoas vejam que eu sou mais parecida com Cristo? Que eu sou uma discípula de Cristo? Né? Então, assim, tudo que a gente vai fazer, não só o vestir, mas tudo que a gente vai fazer, inclusive, às vezes, julgar. Julgar alguém também. Isso, a forma como a gente fala com as pessoas, a forma como a gente comenta, isso também tem a ver com modéstia. Porque a palavra de Deus fala que, aqui, né, a força e a dignidade da mulher estão no seu caráter, né? É o espírito manso e humilde que agrada ao Senhor. Então, acho que o princípio é a gente sondar o nosso coração, né? Antes da gente se portar, enfim, e agir, postar. Porque nada do que a gente faz é neutro, né? Sempre vai passar alguma intenção, vai passar... então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu acho que quando a gente está falando de redes sociais, é muito comum, muita gente gosta de dar indiretas em redes sociais. E assim, por que você está fazendo isso, né? Você quer provocar alguém? Por que você não conversa com essa pessoa, né? Que vai ter um resultado positivo, né? Então, é por isso que eu acho que todo mundo pode se identificar, porque... Em vários momentos nós somos tentados a pecar nessa área, né? Seja por expor demais, seja por
não ser prudente no que a gente fala ou posta. Então, eu acho que esse é um assunto que ninguém escapa, né? Isso. Não, a gente... Inclusive, foi o que a gente conversou agora com a Gena lá, quando ela estava com a gente. Sim. Foi uma coisa que a gente falou. Nós somos tentadas diariamente nessa área. Seja nas redes sociais, seja no nosso dia a dia em casa, seja na forma como a gente fala com os nossos amigos, né? Seja como quando a gente vai julgar alguém, né? Então, tudo isso é diário. E a gente está falando um tema que não é feminino, é um tema cristão. A gente dirige o podcast porque é um podcast da SAF, um podcast de mulheres, mas o assunto é um assunto cristão. Quando você fala sobre redes sociais, é todo mundo, né? E não necessariamente você é uma influencer ou você usa o seu Instagram a trabalho, mas ele é um espelho daquilo que você a gente é. Exato. E pode ser muitas vezes utilizado como porta de entrada para ou falar para algum conhecido ou mesmo alguém desconhecido nas redes sociais, que a gente não tem esse alcance. E os pastores também não vão ter acesso às pessoas, vocês mesmos não vão ter acesso às meninas normalmente da nossa idade, um pouco mais novas, crianças até e adolescentes. Então, a rede social realmente é essa capa e a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente posta, porque aquilo vai talvez, muito provavelmente, ser uma porta de entrada. E tem que ser para algo bom, né? Algo que vai frutificar e que a gente vai poder evangelizar através disso, ou demonstrar, nem que seja com a nossa vestimenta mesmo. É porque a gente relaciona modéstia somente a vestimenta, né? Só que, às vezes, a gente esquece que a gente fala muita coisa até calada. Até calada. Que é justamente a forma como se veste, a forma como se porta, a forma como você age com as outras pessoas. Então, muitas vezes, as pessoas nem vão te ver falando. Mas as pessoas te olham. E uma coisa que eu acho que a gente pode relacionar foi até uma frase que pastor Pedro Pontes falou numa pregação recente. Que não basta nós sermos corretas, temos que parecer corretos. Isso. E eu acho que a rede social é um lugar disso, de aparências, do que parece. Então, a gente não pode dar brecha para parecer... mas eu nem tive a intenção de... Ok, mas isso parece correto. Mas é o fugir da aparência do mal. É bíblico. É uma coisa que, assim, a gente sempre... Eu sempre falo, é a questão do fugir da aparência do mal. Às vezes, mas eu não quis, mas a minha intenção não foi essa. Né? E interessante que depois a gente vai falar, mas eu vou atropelar, mas a gente estava vendo no livro de pastor Eber, agora segunda-feira nas Marias, e ele falando essa questão mesmo das decisões que a gente toma. Quais são as motivações? Porque muitas vezes é uma decisão correta, lícita, que não tem problema nenhum. Mas o grande problema muitas vezes é a motivação do teu coração para tomar aquela decisão. Glorifica a Deus. Né? Glorifica a Deus. E eu acho que a modéstia nessa tomada de decisões é pensar no outro também, né? Aquilo que vai atingir. O exemplo que você quer passar, que é aquilo, pode ser lícito. E normalmente são coisas lícitas ou algo que a gente gosta. Mas se a outra pessoa vai ficar incomodada ou se aquilo, querendo ou não vai trazer nada de proveitoso. A gente nunca pensa, sabe, Raquel, se vai incomodar o próximo. É muito difícil. A gente vive numa era que a nossa opinião é certa. Então, a gente nem se importa muito se vai agradar, se não vai agradar. A gente quer dar a nossa opinião, exatamente. A gente quer que as pessoas... E é de imediato, né? Nunca no momento oportuno repensar. E a gente nem pensa. Né? É tão importante isso de você ter que dar opinião sobre tudo que você nem pensa. Você atropela tudo, você não pensa, eita, será que isso que eu estou falando é bíblico? Será que essa opinião que eu estou dando é bíblica? Né? E até também, eu achei interessantíssimo, leiam se puderem, quem não leu, Tomando Decisões segundo a Vontade de Deus. A gente é maravilhoso. Ele falou uma questão que eu achei o máximo, a questão de, muitas vezes, a gente querer pegar coisas que não são bíblicas, não estão na Bíblia, e botar como regra, como peso, se fosse bíblico. E aí você põe um peso na pessoa que nem você carrega. E que isso, às vezes, eu acho que essa falta de modéstia, ela se reflete também na nossa soberba, né? Eu acho. A gente... Às vezes queremos passar uma postura de crentes e que bom que você quer falar sobre Jesus, mas como você tem feito isso, né? Às vezes,
infelizmente, muitas influenciadoras cristãs até parece que tentam colocar um jugo que Jesus não colocou sobre nós, né? Então, acaba que eu não tô cuidando do meu próximo, né? Então, eu não tô agindo com prudência mesmo, com amor. E não tô amando o meu próximo, que é a base de tudo, né? Isso. A gente colocou, eu acho que pega nisso aí que você tava falando, porque viver uma vida de hipocrisia, né? Acaba vivendo... E o Instagram é perfeito para você viver uma vida... Porque você só tá lá no exterior. Isso. Né? E é justamente o que Jesus condena, o que o Evangelho condena. Eu não sei se a gente trouxe, mas lá em Mateus 23, 25, ele condena justamente isso, o nosso exterior, que a modéstia começa no nosso coração. Foi você que trouxe nas suas anotações um pouco disso, Mari. Você trouxe até exemplos de mulheres cristãs que viveram uma vida de modéstia. Fala um pouquinho sobre isso. Vou falar assim, eu acho que antes de falar sobre elas, a gente tem que entender que a nossa vida cristã e a modéstia em geral não é sobre nós, não é sobre nossas preferências, não é sobre, poxa, mas não teve problema essa roupa, ou eu me sinto confortável desse jeito, ou eu não tive uma intenção má. Não é sobre você, é sobre Cristo, né? E eu acho que essas mulheres, elas trouxeram, se revestiram de Cristo, né? De humildade, de louvor e graça. Então, a gente tem aqui o exemplo de Maria, né? Que ela foi obediente ao Senhor, né? Ela se colocou inteiramente como serva à disposição do Senhor para fazer a sua vontade. A gente tem Ruth também, né? Que foi também humilde, ela abriu mão de tudo, né? Para ir com a sua sogra e o Senhor lhe honrou, né? Então, a palavra de Deus nos ensina, né? A nos portar e a reconhecer que em toda a nossa vida a gente precisa colocar diante do espelho da palavra, né? E sondar o nosso coração. E por isso que, a gente está falando com o Tejana, né? É um exercício diário. A gente não pode achar que essa batalha está ganha e nem se colocar como juízas, né? Ah, mas eu não posto assim. Ah, mas eu não me visto assim. Então, eu não estou caindo nesse pecado. Não, nós estamos, né? Então... De alguma maneira você está. De alguma maneira nós estamos, né? Então, e como você falou, Jesus, ele nos ensina que a modéstia começa dentro, né? No nosso coração, no coração submisso a Ele. E em buscar a palavra do Senhor, né? A gente tem que lembrar sempre do se esvaziar e se revestir, né? Então, quanto mais a gente se enche do Senhor, Ele vai nos ajudando, né? Nos dando graça para navegar e conseguir mortificar, né? Nossa até porque carne. se o nosso coração está cheio da palavra, cheio do Senhor, muito provavelmente nós vamos agir de acordo com a palavra dele. Nós vamos agir para agradá-lo. Porque a boca fala do que está cheio o coração, né? É como a gente fala, tudo começa no coração. Tudo começa do que nós estamos vendo, que nós estamos lendo, que nós estamos assistindo. Quanto tempo gasta com isso? Quanto tempo se gasta com isso? Quanto tempo se gasta com a palavra de Deus? Quanto tempo se gasta com pregações, com livros cristãos que edificam? Né? Tudo isso vai fazer a diferença na vida da gente. E da mesma forma que Jesus condenava a hipocrisia dos fariseus, a gente não percebe a nossa, né? De que a gente posta no fundo e a gente quer um like. E a gente fica triste se tem menos curtidas do que a gente espera. Se menos pessoas viram. Então, a gente também muitas vezes quer parecer mais santa do que somos, né? Nas redes sociais. E a velha hipocrisia. A hipocrisia e o desejo de agradar os homens, o temor dos homens, né? Então, às vezes a gente nem está fazendo aquilo para glorificar o Senhor, a gente só quer ser vista, né? E claro que a gente precisa ter uma boa reputação, lógico, mas às vezes a gente só quer se provar. Mas esse não é o propósito principal. Esse não deveria ser o propósito. É uma consequência, o aparecer, né? Não deveria ser o propósito principal. Até uma foto dentro da igreja, né? Às vezes quer mostrar que está dentro da igreja. Está domingo na igreja. Eu ia falar justamente isso. Aqui. Pra quê? Postar que chegou na igreja, o culto. Durante o culto. Você lembrou de pegar o celular para postar. Obrigatoriamente estará na igreja. Você não precisa mostrar. A gente sabe que já é o dia do Senhor, separado para isso. Então, pelo menos deveria ser. Exatamente. O mínimo é esse. O que a gente quer hoje é mostrar que isso é falta de modéstia. Isso. Você vive essa vida de aparência. É uma vida cristã de aparência, né? De novo, teu coração tá onde? Se no meio do louvor tu lembra de pegar o celular para tirar uma foto, porque e às vezes já com o Instagram aberto para postar,
você não tá com o coração no Senhor naquele momento, né? Você tá se enganando, é isso que a gente fala, né? Você acha que tá sendo santa e você tá se enganando, né? Você tá só E fingindo. ainda leva o teu irmão, né, a pecar, né? Porque quem tá atrás de você no culto Fica distraído. tem que ver o que você tá vendo, tem que ver as tuas postagens. Amiga, mas leva a pecar, não. Aí Não. eu já não concordo. Né? Vocês sabem minha opinião sobre isso. Não, Ninguém leva ninguém a não tô pecar. levando que Não, levar, mas é falta de modéstia. Mas a gente Mas é estudou porque- sobre isso. mas é é o que falta de Mari modéstia falou. você levar teu irmão a uma É. condição de. É. Porque você tá no culto glorificando a Deus. É louco. Aí você para, você tá lá, de repente você olha, o teu irmão tá lá com o celular bem aberto na tua frente. Não, e é também o que Mari falou. Você não tá pensando no seu irmão. Você só tá pensando em si. Então levou teu Né? irmão. Você só pensa em você. É o egoísmo. Ah, se eu quero postar, se eu quero fazer isso, eu vou fazer isso independente de qualquer pessoa. Isso em todas as áreas. Isso é no postar, tá no culto e abrir o Instagram e tirar a foto mesmo e não tá nem aí pra quem tá vendo, se tá atrapalhando, se tá tirando a concentração das pessoas. Não tá nem aí. É se você toma decisões na sua vida pensando só em você, não tá nem aí para os seus irmãos. É você também tá dentro da igreja e sim causar intrigas dentro da igreja para se beneficiar de alguma maneira ou em qualquer lugar que você esteja, né? Tudo isso tem a ver. É a questão do egoísmo, é a questão que Mari falou de você não pensar no outro. Quando na realidade não é sobre mim. Isso. Minha vida não deveria ser sobre mim. Né? Isso me lembrou uma frase que tu falou, eu acho que foi de Naná Castilho, sobre impunidade, não foi na reunião, que ela disse que impunidade a gente acha que são os ímpios, né? A atitude dos ímpios. Impiedade são Impiedade, os ímpios. isso. Só o ímpio, só o quem O que não é crente. cristão. Não é crente. É ímpio. Cristão é ímpio. O não E na cristão. realidade, É o contrário. O que ela falou é você não levar Deus em consideração, né? exatamente. Isso é impiedade. Em todas as coisas Em da sua todas as vida. E é a coisas. mesmo coisa que eu falei do livro que tu levou para ler, o Cristão Ateu. Sim. Uhum. Que é a mesma coisa, o Cristão Ateu, vê? Eu tomei um susto com o título do livro, Cristão Ateu, como assim? Mas você vai lendo o livro e você vai vendo que é realmente, muitos de nós somos, sim, cristãos ateus. Porque nós dizemos com a nossa fala, né, que nós cremos em Deus, mas nós vivemos como se ele não existisse, porque ele não faz parte da nossa vida, Isso. né? Então isso é viver como ímpio. Isso de Naná Castilho, ela fala numa série que ela tem sobre É um pecados podcast. intocáveis. Eu ia falar dele. Porque a o base livro, do livro... você está Pecado- estudando com as Eu tô meninas, estudando né? com as minhas. Já estudei quando eu era mais nova também. E a base do livro é essa. E no início já mostra fala. isso. Que a gente acha que é coisa de ímpio, né? Porque vem dessa palavra Isso. ímpio. Então a gente acha que quem não é crente, quem é do mundo. Mas pelo contrário. A gente percebe que tá na raiz do nosso coração. Isso. E todos aqueles outros pecados que quem não é, É o uma mal que pessoa habita modesta. em mim, né? Que é exato. outro livro que a gente trouxe. Vaidade, orgulho. Isso. São esses pecados que acabam passando. E quando a gente vai ver a raiz, era lá, impiedade. Então a Isso. gente tomar esse cuidado. Porque realmente é o que a gente E a mais gente faz. luta todos Todos os os dias. Exato. Todos os dias. Se o nosso coração não estiver cativo ao Senhor, fatalmente a gente vai cair. E não só uma vez no dia. Diversas vezes no mesmo dia e diariamente. Porque não é só você, eu nem posto nada, então tá tudo bem. E não Tem é zero isso. fotos no meu, Mas é o seu no meu coração. Instagram. Mas as É o coisas seu que você coração. curte, exatamente. Mas passa o dia inteiro vendo. Isso, e os curte, outros. e curte, a gente falou disso. Sobre as foi. curtidas, Isso é né? bem Curtidas, perigoso. Que é bem perigoso. Porque dá pra ver quem curtiu. Então, Isso. diversas vezes Como eu assim já... essa pessoa curtiu isso? Eu já me assustei Isso é absurdo. com posts, né, que não deveria uma pessoa crente curtir. E até uma coisa que a gente falou na reunião é tipo, tem um carrossel de memes, massa. E no último é uma piada feia, é um palavrão. Então, por mais que os outros 10 tenham sido legais, não curta. Porque E nem se alguém, pelo amor de Deus, porque se alguém vê isso, vê que exemplo ruim tu tá dando, sabe? Tipo, tem várias fotos massa, mas tem uma que não tá tão imprópria naquele carrossel todo. Tire seu like, é melhor, sabe? Por mais que no seu coração você sabe que você não compactuou com aquela única foto, pode passar, né, um testemunho errado. Isso Quem já vê? aconteceu muito comigo. E eu tive a felicidade de ter sido alertada pelas minhas irmãs, pela minha própria família. Mas o alerta delas serviu pra mim de que, poxa, se uma pessoa que
só ouve falar que fulaninha é crente, ou ela é Mas diferente, como? e vai ver lá aquela curtida, ela não tem esse acesso a mim pra estar perguntando, por que você curtiu isso? Qual a sua motivação? Porque eu acabei não vendo a última foto do carrossel e tava lá uma palavra feia, uma palavra torpe. Não, mas eu curti pela primeira foto. Quem que vai saber? Que você curtiu A intenção, isso. exato. Isso a gente aconteceu tem que com todas evitar nós. transparecer sempre. Isso todas nós já passamos Por isso que a gente começou o certeza. podcast nos colocando como pecadoras. Todo mundo já É. postou o que todas nós já postamos o que não devia, já curtimos o que postou, sem verificar, inclusive, quem postou. Quem postou. E A aí você procedência vai, daquilo. exatamente, aí você vai ver a pessoa que postou e misericórdia. Tem nada a ver. Mas você já repostou e já passou as 24 horas e foi. Isso. Quem viu tá achando que você é o quê? E eu acho que isso que a gente começou falando, né, de ser vulneráveis, isso também tem a ver com se portar modestamente, eu acho, porque tira de nós a soberba, né? Então, quando a gente se coloca vulnerável, até pra gente atingir essas pessoas que não conhecem o Senhor, é tão mais fácil, né? Porque você cria uma ponte e não se coloca Isso. como eu sou superior Eu sou porque eu não melhor. caio nisso e não faço aquilo, né? Então, eu sempre me identifiquei e me aproximei muito de pessoas, de líderes que se mostravam vulneráveis. E eu acho que isso, principalmente em redes sociais, a gente não se mostra vulnerável. A gente quer botar a nossa casca, a nossa capa de uma A vida máscara. maravilhosa, da família maravilhosa, de uma super crente. Ou vai para esse extremo, ou tem gente que vai para o outro e só fala, né, de miséria o dia todo. Então, novamente, tudo volta para o equilíbrio da vida cristã, né? E de como a gente navega E como a internet a rede social faz mal para a nossa vida cristã, né? Isso. Então a gente devia procurar ao máximo nos afastar dela. A gente precisa trabalhar, é óbvio, a gente precisa disso, mas a gente perde tanto tempo. A gente esquece de Filipenses 4:8, né? Pensar no que é bom, puro, agradável, Exato. louvável. Quantas coisas a gente vê o dia todo que não são nada disso. disso. Não são nem pecaminosas, mas não edificam, não trazem louvor, Não né? trazem nada. Só são isso. Me lembrou, inclusive, do livro, a gente não tá com ele aqui, mas de cartas... do Diabo ao Seu Aprendiz, que no final o objetivo principal do diabo, ele quer, não é, digamos, fazer com que aquele crente saia da igreja, ele quer encher a vida do cristão de nada. E como Isso, as eu redes lembrei agora sociais dessa parte enchem que nossa vida de nada. A gente não tá ali, pode não estar vendo pornografia, pode não estar tacando ódio em ninguém, coisas que não são pecados explícitos, mas você está se enchendo de absolutamente nada. E deixando o tempo passar, né? Não usando o tempo para estar com o Senhor, perdendo tempo, vendo coisas que não edificam. E na realidade, não é que necessariamente vão te afastar de Deus. Vão te afastar de Deus porque você está perdendo tempo ali e um tempo que você poderia estar fazendo coisas que edifiquem. E a gente E é sutil, E a gente não sutil, tá nem e é só sutil. falando aqui. A gente não quer ser super crente e falar que você sai da rede social, vai passar o dia lendo a Bíblia, vendo. Não. Você perdeu o tempo normal. de estudar, você Tá com a perdeu o tempo de família. estar com a sua família, de organizar teu guarda-roupa, de fazer tantas outras coisas. E nem estamos dizendo que vamos sair da rede social. Eu não vou sair das não, redes a gente- sociais. a gente Não tá é falando- isso que a gente quer dizer. A gente está falando sobre né? equilíbrio. Mas é Isso. equilíbrio. Modéstia é equilíbrio. Isso. E outro livro que Equilíbrio. fala disso é 12 Maneiras como o celular está transformando você, que a gente Tu terminou de estudou estudar com as agora no grupinho. meninas, foi? E a todo momento ele coloca, esse não é um livro para que você jogue o celular fora. É Isso. trazendo o equilíbrio em tudo. E ele, no final, na conclusão, ele diz, eu como pastor, depois de escrever esse livro, ainda assim, eu acredito que eu vou contar com o meu celular. Eu preciso dele para várias coisas no meu ministério, mas mudou a maneira como eu utilizo uso ele. Então, não é isso. que a gente vai viver numa bolha. A gente tem que aprender a se portar no mundo digital, assim como, né, no mundo offline também. De forma edificante, de forma que glorifique a Deus, Isso. de forma que não vá nos afastar do Senhor, nem dos nossos irmãos. Isso. Isso é uma coisa que ele trata, que a gente se afasta de quem é de Se carne e afasta. osso. Isso. né? Isso me leva a pensar que a gente, como a gente está falando tanto da postagem, que a gente pensou em 3 regrinhas Sim. que a gente Isso. colocou para perguntar antes da Antes de postagem. postar. E a gente podia falar um pouquinho sobre isso. Glorifica a Deus. Anne já começou falando sobre Sobre isso. que Heber Campos Campos nos leva a Júnior. pensar que em toda a nossa Em vida... todas as decisões que a gente vai tomar na vida dele. Porque a gente tá agora, a gente estudou agora o capítulo que ele vai falar
daquelas decisões que não tem nada na Bíblia que vai dizer que você pode fazer ou não. Assuntos São adiáfora. Assuntos adiáfora. Que eles chamam assuntos adiáfora. Não tem dizendo aquilo lá. Mas que para você tomar essas decisões da sua vida no dia a dia, você tem que sim se utilizar de princípios bíblicos, da palavra de Deus, para tomar essas decisões. Porque você vai conseguir. E aí ele colocou algumas perguntas. Ele colocou, quer com mais, glorifica a Deus, né? Vai te aproximar mais dos teus irmãos. Quais são as né? circunstâncias que estão ali permeando aquela decisão, seu contexto de vida. Exato. Vai facilitar, vai fazer com que você sirva a Deus, sirva aos seus irmãos melhor. Qual a intenção? A gente não vai encontrar nenhum versículo, saia da rede social, não posso. Poste essa foto. Não vai né? Não vai dizer, como ele até deu o exemplo da questão da escolha de onde morar. Sim. Né? Que eu achei o máximo e que eu fiquei, poxa, eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque assim, aí ele perguntou, eu quero morar em tal lugar, que seja, qual lugar que eu quero morar? Nessa casa, eu quero uma casa grande. Mas por que você vai escolher uma casa grande? Não, porque eu quero agradar a minha esposa. Mas por que você quer agradar a esposa? Você quer agradar a esposa porque na Bíblia tem dizendo que você tem que amar. Ou você quer agradar a sua esposa para evitar confusão. Não, eu vou escolher isso para evitar confusão na minha vida. Aí ele diz, não, eu vou escolher essa casa, porque nessa casa é perto de uma escola muito boa, que para os meus filhos. Mas você está escolhendo essa escola, essa casa, perto dessa escola, por quê? Qual o objetivo? É porque você quer que seus filhos se destaquem? É por orgulho? Porque eles têm que ser os melhores no meio que você vive? Aí, ou é porque vai facilitar e tal, né? Por que não perguntar até a questão de... É perto de uma igreja boa? Né? É perto, onde eu possa ir aos domingos sem problemas? Né? E aí ele vai perguntando e aí você vai vendo que, na realidade, você já tomou decisões que não foram baseadas... Que não glorificam a Deus. Né? E que não foram baseadas na Bíblia. Para que eu servisse melhor. Né? Para que eu pudesse fazer para o meu marido o que a Bíblia diz, ser submissa, né? Você vai vendo que as tuas decisões no decorrer da tua vida, em muitos momentos, não foram pensando nisso. E às vezes a gente se engana, né? Acha que, como ele falou, acha que tá arrasando. Exato. E aí, não, eu tô postando versículo. É pra converter meu amigo que não é crente. E que, na verdade, você só quer se mostrar e dizer, olha como eu sou crente, postei um versículo hoje. Isso, né? Sabe? E aí ele vai mostrando e você vai vendo. Eu fiquei envergonhada. Eu saí envergonhada porque uma lapada. Eu me conheço. Na verdade, acabou num silêncio profundo. Foi. A aula ficou todo mundo cri, 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 cri. Porque a gente sabe. Todo mundo se identifica. A gente sabe. Nós sabemos quem nós somos. Isso. Né? E uma coisa também que eu lembrei que a gente pode puxar é a questão do contentamento, né? E que isso muitas vezes pode se refletir. A gente tem o livro aí, né, de Nancy Wilson. Isso. E se nós somos contentes e completas em Cristo, a gente não precisa da aprovação dos outros, né? Da curtida. Isso. Então, isso não vai... Se tem 10 ou se tem 100, tudo bem. Não é isso que vai me preencher, né? Não é isso que domina o meu coração. Então... Até o nosso, né, digamos, o nosso copinho de contentamento com o Senhor, ele vai refletir também nisso, né? E às vezes a gente nem percebe. E muitas pessoas podem ter muitas feridas na alma por conta disso, porque se frustram por não ter a aprovação dos outros, né? E aquilo vai lhe consumindo quando a gente tem que estar contente aos pés do Senhor, né? E buscar nele tudo que... Porque todo mundo vai nos decepcionar. Nossa identidade tem que ser nele. Exatamente. Né? Ele até fala o livro O Desejo de Agradar o Outro, né? Ele coloca que modéstia é viver para agradar a Deus e não os outros. Isso. Né? A partir do momento que você passa a querer agradar as pessoas, e se torna idolatria na tua vida. Exato. Né? E te afasta de Deus. Porque a tua identidade e o teu contentamento tem que estar em Cristo. Tu tem que viver, nós temos que viver diariamente para agradar a Deus, apenas a Ele. Isso.
E a gente tem que até estranhar. Acho que se tá todo mundo parabenizando a gente ou batendo palma. Tem alguma porque- coisa errada. Exatamente. Porque o mundo vai de contramão ao que o cristianismo fala, ao que o evangelho fala. Então, Isso. poxa, tá todo mundo aqui dizendo que eu sou boa, que eu tô fazendo tudo certo. Será que realmente eu tô indo por esse caminho? O Porque... radar tem que estar ligado, né? Exatamente. Exatamente. E outra Verdade. frase que a gente tinha aqui é do outro livro, né? O Mal que Habita em Mim, que ele fala que... enfim, o livro é sobre a nossa luta, né? Parecido até com Pecados Intocáveis, nesse sentido de que a gente tem que admitir que a luta é nós contra nós mesmos, né? Contra a nossa carne. E ele fala que a modéstia é escolher o espírito e não a carne. Né? E quantas vezes a gente escolhe nossa carne, né? No dia a dia. E a gente tem uma intenção de vaidade, né? A gente quer sair por cima, né? A gente Sempre. quer aplauso, a gente Foi quer... pra academia, posta, tá Posta. pago. Isso. Porque é complicado, né? E no que a gente tem refletido? Assim, é isso, né? Você acha que... Mas é uma besteira. Eu não tava com nenhuma roupa imprópria, não tava em nenhuma pose, né? Sei lá, mais provocativa. Ok, mas ainda assim, é tipo o pastor Eber, né? Vai fuçando, pergunta de novo, e pergunta mais profundo. Mas o que é que te levou a isso? Por que tu tirou o celular em primeiro lugar? Né? Assim... Isso. Também não é pra gente ir pra um extremo de... Ai, nunca vou tirar uma selfie. Aí, não... Não é a gente não isso. tá falando sobre isso. Não é isso. Deixar mas isso bem claro. Bem né? claro. Não é ir pro extremo. outro extremo, exatamente. Não De, é ai, não vou nem me extremo. arrumar, não vou nem... Tenho que andar assim, como se fosse, Não sei vou lá. tirar uma selfie foto. com minhas amigas. Isso. Não é isso. Não é isso. É só... Isso. Por quê? Né? Tipo, porque ali você parou e pensou em tirar uma foto do seu corpo. O que é que tá por trás disso, né? E, de novo, pode não parecer errado pra você. E às vezes a intenção não é. Às vezes a gente Isso. peca até ingenuamente. Por isso que a Bíblia fala, né? Senhor, me perdoa dos pecados que me são ocultos. Que às vezes você realmente nem teve uma intenção errada ali. Mas pense como isso vai passar para o outro, né? Você falou sobre o que você aprendeu com pessoas, porque fui minha aluna. Abafa. Eu tinha ainda. Mas o que a gente está ensinando para a próxima geração? Isso. Né? Quando verdade. você estava falando isso, eu estava pensando sobre isso. É uma geração que hoje está crescendo com o celular na mão. Você vê bebês com o celular. Já que- faz assim. Já sabe escolher. Não é nem só fazer isso. É se você impressionante. colocar, ele tá fazendo uma coisa, fala a foto, para. É verdade. Já sabe, o bebê já sabe verdade. que é para fazer, isso. Então, ai, meu Deus, chega a dar uma dor no coração, mas então o que nós que estamos ouvindo, nós que estamos sentados aqui hoje, o que a gente está passando? E nossa responsabilidade, né? Nossa, em Tito, ele fala que as nossa mulheres têm que ensinar as mais responsabilidade. jovens. Então, Isso. E a gente não para nunca de ensinar. Sempre Isso. vai ter alguém mais velha do que a gente e alguém mais nova, mais nova. do que a nós. Então a gente não para nunca. Eu estava olhando o filtro solar. Pastor Emílio, ele coloca como uma metáfora, né? E coloca assim, que como nós precisamos de filtros espirituais para guardar o nosso coração, Isso. né? Que é justamente a Bíblia, né? A Bíblia tem que ser esse filtro. Ela é nossa regra É a de nossa fé regra. e prática. Né? Eu acho que a gente fala isso. A Bíblia é nossa regra de fé e prática. Tanto Que sai da boca. Você sai nem da reflete, boca né? para fora. A É. gente não reflete o que isso significa realmente para nossa vida. E a gente não vive, como tu falou, né? Às vezes a gente sabe e não vive. Não A gente vive. vive. A gente quer se associar ao mundo muitas vezes e viver com as regras do mundo, né? E se adequar. E às vezes a gente vai acabar não percebendo porque isso tô sendo aplaudida, né? E o seu ego tá sendo massageado. E quando se o mundo tá te aplaudindo, de fato tem alguma coisa. alguma coisa errada. É. Exatamente. A gente quer porque quer seguir influencers. Jesus não seria influencer. Não No mesmo. mundo de hoje, Jesus não seria. É verdade. E nós somos seguidores dele, né? É Isso. Ele é nosso exemplo a ser seguido, né? E ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele Isso. veio para servir, não para ser servido. E hoje nós queremos muitas vezes ser servidos. E a gente quer atenção, né? A gente quer atenção. Isso é uma coisa que a gente também pode se perguntar. Isso vai atrair atenção pra mim? Ou vai pra refletir Cristo. Pra a Cristo, Cristo. né? Ao postar. Jane Wilkin, né, e no livro Mulheres da Palavra, não trouxe porque eu li no Kindle, né? Ela coloca que modéstia vem de uma mente saturada pela palavra. Porque conhecer a Deus profundamente vai fazer com que nós façamos escolhas modestas. É que é aquela história. Vem do coração. Vem do coração. Vem. Nós estamos saturadas de quê?
nossa mente e nosso coração. Nós estamos saturando a nossa mente e o nosso coração de quê? De Cristo? Da palavra? Porque se nós estivermos saturando nossa mente e nosso coração da palavra de Deus, com certeza nossas escolhas vão ser modestas. Eu não estou dizendo que a gente não vai pecar, não vai pecar, não estou dizendo que a gente não vai cair em algum momento, não estou dizendo isso. Porque nosso coração é pecador e a gente vai cair. Né? Infelizmente, a gente vai cair. Santificação total só no céu. Né? Mas é uma forma da gente se proteger. E acho que a gente tem que ser intencional. Tem Acho que a gente somos crentes todas há muito tempo, desde berço, e a gente vai se acostumando. Tipo, eu já tenho, sei lá, metade da minha parte da minha conduta é moldada pela palavra. E a outra metade? E você se acostuma em ser crente, porque você não faz coisas grandiosas, erradas. E às vezes só até status, dependendo da igreja, Isso, ainda é status. E assim, e você simplesmente não se esforça. Tipo assim, você ali faz o devocional, lê a Bíblia, ora, mas não tem um aprofundamento. E, novamente, é uma luta, é o mal que habita em mim, é uma luta contra o meu pecado. Então, se eu não for intencional, de verdade, e convidar o Senhor para todas as decisões que eu for tomar e ponderar, a gente vai cair, porque né, nós somos fracas e pecadoras. Então, a gente precisa se esforçar mesmo para se encher da palavra. Isso. Tá? Tipo, de novo, não é pra gente sair do mundo e viver numa bolha. Mas quanto do YouTube tu tem visto de vídeos não cristãos e quanto de vídeos cristãos? Por que tu não botou um equilíbrio ali? No Instagram mesmo. Do Instagram. Memes, tantas coisas. Quanto tempo que tá tu perde com isso? Quanto isso. tempo tu perde com isso? Exato. Né? Tu tá passando mais tempo fazendo coisas que edifiquem, que te aproximem de Deus, que façam com que tu sature a tua vida, a tua mente com Cristo, ou tu tá passando mais tempo no Instagram. Isso. Inclusive passando mais tempo postando. Porque às vezes você não passa muito tempo olhando também, mas tem gente que passa o dia postando. A vida toda. A vida inteira. E até isso, a gente nem falou sobre Né? isso, mas a superexposição também é uma falta de modéstia, né? Eu acho que a gente até comentou sobre, tipo, isso, expor maridos na reunião, expor filhos, expor pessoas que não são você e que às vezes a pessoa não curte muito. Ou será que no futuro elas vão se arrepender de algo que tu postou, meio que invadindo a privacidade, né, delas? Então, a gente ter esse cuidado com que você... Até isso da igreja. Pô, tu talvez filmou alguém ali que nem gosta de aparecer. Já aconteceu isso. Oi, Armindo, te vi na igreja, Armindo. No vídeo de não sei quem, Armindo. Poxa, mas eu nem tenho Instagram, quis fazer isso. Mas alguém sabia que ele estava na igreja por causa do vídeo de outra pessoa. É bem complicado. Puxado, complicado. Isso. É falta de respeito, falta de amor, falta de consideração. Isso. E quando a gente vai postar, porque a gente vai postar, vou Lógico. repetir aqui, a gente não vai sair daqui. A gente não quer ser legalista também. Legalista e nem super santas, Isso. porque Não como a Anne somos, disse, não somos. como a Anne disse, a gente está no caminho só na no glória. céu. Mas o que a gente está postando, o que a gente está escrevendo, Jesus se ver vai ficar constrangido. Isso. Porque tem isso também, não é só constranger. Jesus vai ficar constrangido em ver as nossas Ou isso as vai nossas edificar ações. o outro? Isso. Isso vai edificar o meu irmão ou só vai atrair atenção para mim? Tinha aquela pulseirinha, né? What would Jesus do? O que Jesus É. faria? Jesus, né? Na verdade, É. eu ficaria. Na verdade, eu ficaria, voltando. Eu ficaria constrangida se Jesus tá. visse. Porque tem hora que a gente faz alguma coisa, a criança, quando faz alguma coisa errada, que a mãe vê que fica assim. Então, se Jesus mesmo. visse aquilo, como é que eu ia reagir? E ele está vendo, né? A A gente gente esquece que ele está vendo. A gente se preocupa com os homens. Será que vão Isso. achar bonito? Será que eu vou dar like? Será que... Ou tipo assim, a gente se... Eita, se o pastor ver isso, vai pegar mal. Mas a gente esquece que antes do pastor tem o Senhor ao nosso lado, né? E às vezes Vendo a gente... tudo. Vendo tudo. Tudo né? que você Então, posta. Inclusive, sabendo a tua intenção de estar postando aquilo. Até do que não foi postado. Até do que ainda não foi postado. Exatamente. Né? E a gente esquece. A A gente vive- esquece mesmo que ele conhece a intenção do nosso coração. Esquece. Porque a Tempo gente todo. entra no auto-engano, que acho que foi Mário, foi você que disse que a gente se auto-engana. A gente pode... E quantas pessoas, infelizmente, e eu acho que todas nós caímos nisso um pouco, mas que às vezes parecem uma pessoa nas redes sociais e ao vivo é outra. E que coisa feia é você dizer,
fulaninho não é, tipo, né? Não é nada disso aí. Isso aí. Né? E às vezes tem gente que idolatra certos influencers, não sei o quê, e você vê relatos, oxe, essa pessoa aí não é assim, nada, né? Não vive o que ela prega nas redes sociais. Tem uma frase que eu escutei, que eu toda vez, quando eu vejo algumas pessoas, e que eu uso pra mim também, logicamente, é que diz assim, muito bonito isso que você tá falando, pena que eu te conheço. Pena que eu te conheço, eu tenho uma figurinha disso. Às vezes eu fico, meu Senhor, Isso é muito forte. Muito. Isso é muito forte, e eu acho que isso deve servir pra gente, perguntar pra mim. Pra mim. Será que tem alguém falando isso de mim? Porque a gente sabe. perigoso. Você sabe o que você fala e você sabe o que você faz. A gente sabe. Eu até me questionei, né, pra vocês, por que vocês pensaram em mim pra estar falando sobre isso? Quando, na verdade, acho que realmente eu constantemente, né, me pego, como eu disse também, a gente conversou, né, na infância, meu pai que teve que me dar, assim, meus pais, né, me ensinando. Então, Raquel, eu tenho discernimento com o uso nas redes sociais. Eu só via coisa de maquiagem, coisa de menina, que é lícito, é legal, mas hoje é só, né, aquela coisa da beleza externa. E ele sempre incentivando, né? E hoje a gente procurar pessoas, podem ser pessoas do mundo, né? Coisa de mulher mesmo, de beleza. Mas que dê vão algo edificar, mais. exatamente, que vão Exatamente. glorificar. Que não seja o vazio que Mari falou. Exato. É porque esse é um assunto que é pra, como a gente começou, É pra todo, é jovem, é velha, é homem, é mulher. É um assunto que é do cristão. E em todas as áreas, né? Todas as áreas Eu da acho que vida. uma outra coisa que a gente até tinha conversado na reunião é que a modéstia também tá muito no ficar calado, no não fazer, Eita, tem né? uma frasezinha que tu disse. Calada Calada vence. vence. Calada vence. Tem sido a frase do meu ano, assim. E eu acho que todas nós, mulheres, principalmente, A a gente gente tem dificuldade precisa. em refrear a língua. A Bíblia É. fala que até o insensato se passa de sábio De se sábio. refrear a língua. E vê que Isso. coisa forte, né? Só de você se abster, você já é melhor do que você falar, muitas vezes. E a gente comentou, né? No Instagram todo mundo quer dar opinião, quer falar, quer Hoje falar, todo quer mundo falar. quer dar opinião sobre tudo, né? E às vezes você, calada vence. Assim, calada você pode edificar mais o Senhor. Novamente, a gente não quer o extremo, mas a gente tem dificuldade em refrear a língua, né? E isso, a gente não tá agindo com modéstia, com cautela, com amor. Exatamente. Né? A gente tá pecando mesmo. Eu brinco que Pecando. eu tenho opinião assim pra tudo. Então, essa é muito. E meus pais sempre falam comigo e, né, me alertam. Raquel, você sempre é a primeira a tá falando, a respondendo. Porque, né? E muitas vezes a minha defesa é: não, mas eu vou falar algo lícito, ou eu vou falar algo que é pra ajudar, ou eu vou falar algo que é pra expor, nem que seja algo da Bíblia mesmo. Mas normalmente não é o momento mais oportuno. O Isso, sentimento isso, que é o aquela momento. palavra carrega. Por mais que O aquela palavra jeito. esteja certa. Exatamente. E o jeito. O sentimento é de raiva, é de Isso. revolta, já é de vingança, de querer mostrar que eu tô certa. Isso. Acho que quem é da área da humanas tem muito isso. E eu Querer sou muito- argumentar. Querer Não, argumentar e ganhar. Nós mulheres Nós temos mulheres, isso. exatamente. Não é área de humanas, amiga. É, na verdade, Área tem a ver feminina. outra coisa. Mostrar que tá certo, Mostrar né? que tá certo. Nós Exato. temos essa necessidade. E é pecado. Exato. Isso. É pecado. Muitas vezes, às vezes, quando eu falo alguma besteira, eu disse, puxa, perdi a oportunidade de ficar calada. Não tem aquele negócio, E dói, até né, calado você- você tá errado. É. Né? E dói Você fica o naquele arrependimento, o né? arrependimento. Né? Por isso que a gente tem que ter prudência. Pensar antes de falar. Né? Que dificuldade. E evita muita, né, constrangimento, evita a gente falar o que não deve. E isso, às vezes, até o que tu falou é o momento. Você tá falando tudo certo, tudo coerente, Mas tudo o momento bíblico. errado. No momento, não, a pessoa não vai saber ouvir, vai só criar um atrito. Então, segura. É melhor. Você se arrepende de não ter falado. Né? A gente se arrepende de ter falado e não de ter ficado quieta. Isso. Então. É porque palavras Isso. ditas não voltam. Não mais. voltam. Não tem como você dizer. Mas você É, peça não tem, perdão não tem. depois e diga, me desculpe, aquilo que eu fiz não foi legal. E que a gente deve, né, se Seja reconhecer. humilde. Porque isso também Mas faz às parte vezes da modéstia. a ferida É isso que eu ia falar, mas É, a fica mágoa feita. ficou lá. já foi. É. E a tua fama também, né? É, a e a reputação. fama. Fica conhecida. Você vai ficar conhecida como a briguenta. A Sim. faladeira. Mas às vezes não é briguenta. Não é só briguenta, amiga. Às vezes a pessoa vai falar com a outra com toda a educação e amor do mundo, mas de uma forma que muitas vezes a outra pessoa vai entender como soberba. Isso. Como E às vezes soberba. é também, né? E às vezes É, mas assim, sem julgar o coração da outra pessoa, que às vezes não é.
Mas naquele momento a pessoa não está preparada para receber aquela conversa. Então, mesmo que você vá com amor, você vai... às vezes a pessoa não entende porque não é o momento. Isso. Não é o momento. Né? E a gente fica, tipo, não, mas eu quero me justificar, mas eu quero explicar. Não quer passar, né? Isso, a gente tem medo da nossa imagem, da reputação. Isso. De novo, a gente tem que zelar assim, porque nós somos embaixadores de Cristo, né? Mas é lá pelo motivo correto, para que ele brilhe. E não para que todo mundo saiba que eu sou perfeita, maravilhosa, certinha, enfim. Né? Então... Às vezes, quando a gente fala demais, também porque a gente tá querendo atrair atenção pra gente, né? Isso. A gente quer que as pessoas olhem... A gente quer ser exemplo por nós e não por Cristo, né? É. Quer que as pessoas vejam eu. Né? Isso. Minhas qualidades. Olha como eu sou. E às vezes até quando a gente tá falando sobre Bíblia, né? Tipo, Também. postando sobre cristianismo nas redes sociais, a gente esquece do Senhor, né? Falando sobre ele e a gente esquece dele. Por conta da motivação. Por conta da motivação. E uma coisa que também daquele livro, 12 Maneiras como o celular está mudando você, eu lembrei agora, tem uma frase que ele diz: a gente às vezes gasta tanto tempo falando de Deus, e quanto tempo a gente não gasta falando com Deus. Com Deus. Né? Então, a gente às vezes passa o dia falando sobre assuntos, né, da vida cristã. E se enganando. E achando que ali tá tudo ótimo. bem. Minha vida devocional, minha vida com Deus tá perfeita. Passo o dia postando coisa de Deus. não lê Ou uma vendo Bíblia. só siga um influencer crente e não abre a Bíblia. Não Porque abre a você acha que Bíblia. aqueles drops ali de carrossel Vão te sustentar na tua vida não cristã. vai, você tá né? comendo migalha espiritual. Né? Exatamente. Essa palavra agora é forte. É uma vida miserável, né? É uma vida miserável. A gente tem um banquete Isso. à nossa frente. Foi o pastor foi? Mano. Foi, pastor Luciano pastor Lagalhães, Luciano foi. que disse. Ele deu um exemplo Eita. de um homem que recebeu uma fortuna e agora falou, vou gastar do jeito que eu mais quero. E foi comprar muito queijo, muito biscoito que ele gostava e uma viagem de barco. E Um cruzeiro. E se escondeu lá no meu cantinho, lá no porão. Porque não queria não ser incomodado. Não queria ser incomodado. E comendo lá, até que o queijo mofou, o biscoito murchou. E ele começou a sentir cheiro da comida. Passou 2 dias sem comer. Do navio. Quando ele descobriu que o banquete estava lá para ele, que ele, na passagem dele estava incluso tudo. Mas ele... Primeira classe. Primeira classe. E ele no porão. E a nossa vida espiritual é assim, né? Quando a gente fica se auto-enganando, querendo só... As migalhas. Enquanto a gente pode se deliciar com o banquete que Deus oferece pra gente. Como somos pecadores Foi muito miseráveis. engraçado. Eu chorei só nessa... Quer dizer, todo mundo chorou só nessa pregação. Justamente por isso. Porque você se identifica. Você é aquela pessoa. Quando você para pra pensar isso, quanto tempo a gente pode... estamos aqui conversando sobre o Senhor, mas como é que tá, de fato, né? Quanto tempo a gente gasta com o Senhor? E quanto tempo a gente tá no celular, se enchendo de nada, né? Do vazio E desperdiçando, né? O nosso tempo aqui com o Senhor. E a Bíblia fala que o salmista, né? Ensina a contar os meus dias para que eu aproveite. Remi o tempo. Então... A gente esquece que a falta de sabedoria também a gente não está agindo com modéstia, né? Como é que eu estou organizando o meu tempo, minhas prioridades? A questão do remir o tempo. Né? E eu acho que isso todo mundo precisa, né? Tem um livro também, não li ainda, mas certamente é bom, de Alan Porto, né? Que estava aqui essa semana. Inclusive, o livro Totalidade Redimida. Muito então, assim, bom. tudo tem que ser colocado aos pés do Senhor, né? Nosso tempo, nossos de redes, nossa fala, como a gente se porta, nossas roupas, tudo tem que ser redimido, né? Toda a nossa vida. É viver corandel. O corandel é viver realmente a vida diante de Deus. Absolutamente tudo tem que ser diante de Deus. Nossa vida não se separa. Que a gente começou falando disso. Não tem uma vida de Instagram e uma vida de domingo, de igreja. E nenhuma vida no trabalho. Não, tudo você é cristã. Você é cristã na igreja, você é cristã no trabalho, você é cristã nas redes sociais, você é cristã em casa, em tudo. Na faculdade, tudo. Como a gente pode aplicar isso no dia a dia da gente? Acho que, de novo, a gente volta para guardar o coração. Né? Isso. E
também não cair na armadilha de comparação, que também as redes Que sociais cada trazem vida pra é gente. muito forte, muito né? forte. E junta com contentamento, né? Linka com Isso. contentamento. Eu acho que tá ligado, eu acho que tá tudo ligado um ao outro. A questão do contentamento, a questão das comparações que a gente faz, que termina, como você falou, gerando frustração enorme. Isso. E que termina, muitas vezes, nos revoltando contra Deus. Isso. Né? Isso é uma coisa que às vezes eu me pego assim, poxa, mas meu apartamento é pequeno. E quando eu tiver filho, meu marido trabalha home office. Ai, mas eu queria tanto uma casa grande. Ai, mas eu queria uma casa com jardim. Ai, mas meu prédio não tem piscina. Aí eu vou fazer o que com meus filhos o dia todo dentro de casa? Então, assim, veja, querer ter uma casa não é nenhum problema. Mas eu, por conta do Instagram, porque hoje em Qual a dia parece ser tão motivação? fácil. Todo mundo tem casão, todo mundo viaja de primeira classe. E você fica, poxa, mas eu queria isso. Ah, mas todo mundo na Europa, eu não tô na Europa. E você vai resmungando e reclamando. A murmuração. A murmuração. Você passa o dia reclamando. Por conta da comparação. Porque todo mundo tem. E às vezes a pessoa que tem ali, minha filha, tá endividada e você nem sabe. E a gente não tá nem falando da murmuração Não. falada, expressada. É só eu É comigo. você com você mesmo. É você. É você, Deus. porque Deus lhe escuta. Isso. Né? É a murmuração diante de Deus. E que muitas vezes sai sim. E aí você vai infernizar a vida do seu marido, vai pegar seu Isso. marido. Vai se endividar. Vai se endividar, porque tem que viajar, né? porque tem que ter a casa assim, porque todo mundo já comprou o iPhone 17 e você tá com o seu E iPhone digo 2. de novo, todas nós, em alguma parte da nossa vida, passa por isso. E isso, rede Né? social é comparação. Então, até procedimento, ai, mas a pele de fulana, ai, não, porque eu tenho que fazer mais assim, porque eu queria aquilo, porque... E a gente precisa todo mundo realmente, fazendo, todo a mundo gente precisa se fazendo. policiar o É. tempo inteiro. Muito. E é diário. Isso da comparação, E pra é mim... diário, pra mim é diário, sabe? Porque senão a gente... Assim, se a gente não se policiar, a gente vai estar o tempo todo caindo nisso. E já cai sem se policiando, a gente Isso. cai. Imagina se a gente não se policiar, se a gente não for intencional, como tu falasse. E Né? acho que outra forma de aplicar, tu falou, né, de pecados intocáveis, é lembrar Isso. desses pecados, que, né, orgulho, a vaidade e a inveja, que parecem que são pecadinhos, né, que são coisas que não se mostram Mas se tanto. tornam algo... Não, e que modéstia é lutar Ela, que não você são tá nada de estudando- pecadinhos. Você está estudando isso com meninas, meninas. de 12, 13, 14 É, anos. E é deve tão ser. visível isso, né? Nossa. Esses pecados. E no livro trata que são pecados aceitáveis, né? Isso, é tão Porque perigoso. não necessariamente é aquilo que a gente fala ou que a gente faz, mas é aquilo que tá dentro do nosso Isso, coração. Então, Exato. às vezes pode estar vestido ali, aquela parte exterior, ela tá falando que não é mais dentro a motivação. Às vezes até aquela pessoa que tá querendo se esconder, não quero aparecer e tal. Às vezes até isso tá transpassado de... É mesmo, É uma verdade, eu não fala. quero Raquel. aparecer, eu não quero aparecer, tá por trás das mesmo, cortinas, Que é né? para as pessoas ficarem, não, Ela é muito... Vem, não venha, porque ela é muito humilde. Ela é muito... Né? Mas a gente também faz isso. É. Caçando elogios, É. caçando, né? Né? Vixe, Pra, Vem, Senhor Jesus, porque a situação... Senhor, Senhor, tá porque é difícil. difícil, né? E a gente cai o tempo todo. Porque parece que tá entranhado, Tá, né? impregnado. Parece que tá impregnado no nosso coração. E é por isso que a gente precisa tanto encher a nossa vida da palavra de Deus. Exato. Por isso. a gente pode dizer, então, que modéstia é um brilho controlado, Boa. né? Legal. É um brilho... Nem ofusca ninguém e nem você deixa... Brilha demais. Isso, é né? um De brilhar brilho, também. é um brilho controlado. Controlado. Então, a gente começou dizendo isso, que não era pra gente se esconder. Isso. A gente não trouxe Não um é tema isso. pedindo para viver escondido, mas pelo contrário, a gente mostra Cristo Que a nas gente nossas não apareça. ações, né? Que ele Nas nossas cresça. E que a gente não Postagens. fique aprisionado Isso. também, né? Que não seja um Isso. peso. E até tia Gena falou, vocês não vão dizer regras do que pode e que não pode não, né? Eu falei, de jeito nenhum, até porque... A gente nem sabe. E tipo assim, como é aplicável a tudo, não é uma questão... É o que a gente falou do começo, tem que ser o vestido aqui, tem que ser... não é sobre isso, não é sobre uma cartilha. É sobre a gente aplicar em todas as áreas da nossa vida, né? Então, não é pra gente trazer um peso aqui de Isso, você pra faça ninguém. assim e não faça assim, né? que a gente É a conversa liberdade também. em Cristo. Exato. Isso. É que a modéstia é uma virtude, né? Então a gente tem que buscar ser aquela mulher virtuosa de Provérbios 31. E essa palavra virtuosa, eu acho que carrega um peso muito grande, porque tem todos aqueles atributos que a gente tem que buscar, né? Os atributos de Deus para nossa vida como mulher. E eu acho que na aparência externa, talvez seja a última parte que vai transparecer. Não deve Exatamente. ser a roupa ou o jeito, talvez, que você tá sentada, aquele jeito que você faz que vai levar. Mas pelo contrário, começa de dentro e aí o final vai ser, fora. poxa, aquela Verdade. mulher tá com um vestido É bonito, verdade. aquela pessoa se veste bem. Isso só se percebe depois, né?
Com a mudança no coração. Exato, com a mudança no Isso. coração. Exatamente. E não Sem querer adianta chamar a atenção gente- pra gente. né? Isso. Se vestir como uma camponesa. Não adianta. De burca. Não De adianta. burca e não ter o coração transformado. Exatamente. Muito bom, meninas. Muito bom ter Foi vocês ótimo. aqui. Um orgulho pra gente. Tô vendo? Eu acho também, sabe? Um orgulho. Pequena. Um orgulho ter vocês aqui. Muito obrigada por terem aceitado o nosso... O desafio, Vocês, todo e mundo por com nos medo. ensinar Desafiador, também. Vocês é. com certeza nos ensinam muito e é uma bênção, né? Nossa Com igreja e a certeza. gente poder Aprender umas com trocar as com outras. idades diferentes. Com idades diferentes, né? Então, essa Isso. interação é muito boa, É né? muito bom, glória a Deus. Porque a por gente isso. também aprende muito com vocês. Muito mesmo. Graças a Quando Deus. crescer, quero ser igual. É. É isso, então esperamos vocês no próximo mês com mais um podcast de tema edificante. Até lá!